Olá, Giovanni por aqui. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o bolo de laranja, tá? E também vou ensinar, pessoal, a fazer o desmoldante caseiro. Que é um desmoldante muito barato e ele evita de seu bolo ficar grudando na forma. Além disso, vou explicar o que você deve fazer para comprar suas formas, quais formas você deve usar na produção de bolos caseiros. Para você que tem interesse de faturar 3 até 5 mil reais com bolos caseiros, trabalhando em casa, na sua cozinha, utilizando o que você tem, então você preste muito bem atenção nessa aula, que eu vou ensinar passo a passo tudo aqui sobre bolos, formas que devem usar e ensinar a fazer o nosso desmoldante caseiro, tá bom, pessoal? Agora a gente vai começar produzindo o bolo de laranja. Esse bolo de laranja, ele é um bolo, assim como eu posso dizer, fora da curva. Ele não é usado apenas o suco de laranja e também usado a casca da laranja, tá? Aqui a gente vai usar uma laranja inteira, tá? Para nossa receita. Vou falando a receita aqui e a gente vai começar a fazer nosso bolo. Mas antes da gente fazer o nosso bolo, eu vou fazer o nosso desmoldante caseiro para a gente montar nossas formas, tá, pessoal? Então aqui temos 2 ovos, 15 gramas de fermento, 80 ml de leite com 65 ml de óleo, 165 de farinha, 165 gramas de açúcar. O açúcar que eu estou usando é refinado, mas você pode usar também o açúcar mais granuladozinho, não tem problema, só não pode ser o açúcar cristal, tá certo? E aqui eu estou com 2 formas que eu vou explicar para vocês. Qual a forma mais ideal para você usar em bolos caseiros? Para você trabalhar com vendas de bolo. Não adianta ser uma forma muito grande, também não muito pequena, que seu cliente não vai gostar. Vou explicar passo a passo, tá bom? Mas antes disso, a gente vai fazer aqui nosso desmoldante caseiro. Lembrando, pessoal, para trabalhar com bolos caseiros em casa, o nosso desmoldante caseiro, ele evita daquele bolo ficar escuro em volta e também evita do bolo grudar. E ele sai muito mais barato do que montar nossas formas com margarina e farinha ou com manteiga, tá certo? Pessoal, para fazer o desmoldante caseiro, óleo de soja, gordura vegetal, ou seja, aquela gordura hidrogenada, não é a banha de porco não. Pode fazer com margarina ou manteiga também? Pode, mas a gente vai precisar usar gordura hidrogenada, gordura vegetal, o óleo de soja e farinha, tá? A gente vai medir esses 3 ingredientes na mesma medida. Eu sempre falo que para você ter sucesso e qualidade nos seus bolos caseiros, você sempre trabalhe com medidas exatas, medidas pesadas. Sempre pese todos os produtos do seu bolo para você ter o resultado perfeito com bolos caseiros e evitar de errar a sua receita. Não vai sair aí pegando receita de internet, qualquer receita não, porque as pessoas pesam bolo em xícaras e, querendo ou não, elas mudam de padrão, de forma, tá? Uma vem maior, outra vem menor através da fabricação e dá diferença no seu bolo. Isso eu te falo porque eu já testei diversas maneiras de fazer bolo assim e sempre dá diferença. Você trabalhando com peso exato, seus bolos saem mais perfeitos. Então, com relação ao nosso desmoldante caseiro, a gente não precisa pesar porque a gente vai medir tudo, a mesma medida do potinho aqui, tá bom? Vou explicar para vocês agora. O primeiro ingrediente que a gente vai usar é a farinha de trigo. Vou pegar essa farinha e colocar para cá. Gente, aqui está o nosso potinho. Tá pegando aqui tudo? Tá. Vou botar essa medida de farinha aqui, ó. Até cobrir todo o nosso pote. Derramei um pouquinho de farinha aqui, daqui a pouco eu separo. Eu vou fazer na batedeira, mas você também pode bater na mão, não tem problema, tá? Vou colocar essa medida de farinha dentro da minha batedeira. Agora eu vou colocar aqui a mesma medida de farinha de óleo.
Vamos encher aqui. Pessoal, estou usando óleo liso aqui, tá? Não vou muito pela marca também, porque querendo ou não, desmoldante. E ele também não dá, não senti muita, não achei ruim esse óleo dessa marca. Tem outras aí mais carinhas, você pode estar optando aí. Vou colocar essa quantidade de óleo na batedeira. Agora aqui é a nossa banha e a nossa gordura vegetal, tá? Ela é sem cheiro e sem sabor. Vou usar a mesma medida. Vocês podem optar também pela margarina ou pela manteiga, não vai ter problema algum, seu desmoldante também vai ficar bom, tá? Eu aconselho porque evita do bolo ficar escuro, o bolo caseiro ficar escuro ao redor por conta da margarina e da farinha, se você montar sua forma com margarina e farinha. E evita de seu bolo grudar, seu bolo não gruda com esse desmoldante, solta muito fácil, tá? Vou cortar aqui. Aqui, pessoal, nossa gordura vegetal. Vou colocar a mesma medida aqui, ó. Pode forçar assim, para levar a mesma medida. Tá dando trabalho para soltar aqui, gente, porque eu deixei essa gordura vegetal na geladeira. Não precisa deixar, tá? Eu esqueci lá e esqueci de tirar antes. Então, nossa gordura vegetal tá aqui. Deixa eu lavar as mãos aqui. Show! Agora a gente vai pegar essa gordura vegetal aqui, a mesma quantidade da farinha e de óleo. E vamos colocar na nossa batedeira. Pode filmar a batedeira, amor. Agora eu vou bater aqui na batedeira até ficar uma massa lisa. O desmoldante, ele não pode ficar líquido demais, ele tem que ficar aquela pasta. Não muito grossa ao ponto de não você conseguir passar, mas também não poder escorrer. Então vamos bater aqui aproximadamente 5 minutos. Então, gente, bati o nosso desmoldante aqui durante 5 minutos. Ele criou nossa pasta, que é preciso mostrar para vocês aqui como que fica o resultado. Vou filmar aqui dentro. Aqui como é que ele fica, gente. Tá pegando dentro? Ele criou uma pasta, tá? Vou colocar um pouco aqui para ajudar a gente usar. Vamos lá. Aqui rendeu um potinho desse de desmoldante. Aliás, rendeu 3, tá? Rendeu 3 potinhos, vai render 3 potinhos desse de desmoldante. Cada potinho desse aqui, você vai conseguir montar em média de umas 15 a 20 formas. Então, além da segurança que dá para desmontar o seu bolo, e seu bolo ficar com a aparência perfeita, ele fica muito barato. Porque se você for montar em torno, de 15 a 20 formas cada potinho desse, se você for montar aí 60 formas com margarina e farinha, quanto você não vai gastar de margarina? Então, a ideia de trabalhar com bolo caseiro é ter o melhor resultado possível e não estar gastando além do essencial. Para diminuir o desperdício e aumentar a sua margem de lucro. E além disso, dar qualidade ao seu produto, né? Isso que faz você se destacar em meio a trabalhar com bolos caseiros, tá certo? Tem gente que vai falar, tá, Giovanni, mas isso não é muito gorduroso, aí fica muito gorduroso pro meu cliente. Gente, isso é só para montar a forma, você não vai usar isso aqui na receita do seu bolo, tá? Então, vamos dizer ali, vai 10 gramas, 15 gramas dessa gordura para montar a forma toda.
Então não vai ter problema, tá, gente? Não vai fazer mal algum. Vou pegar esse bol aqui, gente, para a gente estar fazendo a nossa receita do bolo de laranja. Pessoal, for fazer qualquer bolo caseiro em casa, tá? Esse bolo aqui eu vou assar no forno elétrico, mas também posso usar no gás. Depois eu vou trazer usando o forno a gás. Vou ensinar vocês como descobrir a temperatura exata do seu forno, tá? Tem como descobrir, mesmo que seu forno a gás não tenha aquele marcadorzinho de temperatura, você vai conseguir descobrir e tirar bolos caseiros perfeitos no seu forno a gás. Vou ensinar passo a passo como você deve fazer, tá bom? Mais adiante eu vou trazer uma mega aula a trabalhar e assar bolo no forno a gás. Outra coisa, algumas pessoas devem se perguntar: tá, Giovanni, mas o mercado de bolos caseiros não está saturado? Não tem muita concorrência? Nada disso, tá? O mercado de bolos caseiros tem espaço para todo mundo, tá? Pelo contrário, falta profissionais, boleiras e confeiteiras que trabalham em casa para entregar bolo. Tá bom, gente? Tem espaço para todo mundo. O segredo está nas estratégias de você vender, produção de bolos e divulgação para vendas. Mais à frente eu vou trazer uma aula explicando passo a passo como você deve seguir esse caminho e ter sucesso aí e faturar de 3 a 5 mil reais por mês trabalhando com bolo em casa. É essa a minha ideia aqui, é ajudar o maior número de pessoas possível, tá bom? Tem mais, preciso de utensílios, maquinários pesados para fazer uma produção grande de bolos em casa? Não, gente, não precisa, tá? Você faz tudo na sua cozinha, utilizando o que você tem em casa e utilizando até mesmo o seu fogão, o forno do seu fogão a gás. Basta força de vontade e querer fazer acontecer, tá certo? Mas à frente eu vou ensinar tudo que vocês devem fazer para faturar em casa e faturar alto com bolos caseiros. Esse é um mercado promissor que cresce cada dia mais. Tá, pessoal, vamos agora para a nossa receita aqui do nosso bolo de laranja. Gente, tem mais. Para assar o bolo em casa, se seu forno for a gás, deixe o forno pré-aquecido a 180 graus, no mínimo, e no máximo a 200 graus, tá? Meu forno aqui eu vou deixar já ligado, pré-aquecendo, enquanto a gente faz aqui a primeira etapa. Vou assar ele aqui a 180 graus. No forno elétrico ele dura de 30 a 35 minutos para assar em 180 a 200 graus. 30 minutos aí 200 graus, 180 vai levar uns 35. No forno a gás de 40 a 45 minutos. Tá bom? Jamais abra seu forno a gás antes dos 35 minutos, antes que seu bolo esteja pré-assado. Porque às vezes pode acontecer de seu forno assar um lado mais do que o outro. Aí você faz o rodízio do seu bolo, tá bom? Vamos para a nossa primeira etapa aqui? Pode focar na mesa agora, amor. Aqui no liquidificador eu vou colocar os 2 ovos, as 85 ml de leite com 65 de óleo. Separar aqui o nosso desmoldante caseiro. A nossa laranja, ela tá com a casca, a metade da laranja, sem o caroço, tá? Tirei os caroços dela, lavada, e metade da laranja com a casca e metade só o gomo da laranja. Vou colocar isso tudo aqui dentro do liquidificador. Então aqui nós temos o leite, o ovo, o óleo e a laranja. Então vamos passar bem no liquidificador. Pode filmar aqui o bol, tá? Pessoal, passei aqui a laranja com o ovo, o leite e o óleo. Vou colocar aqui dentro do nosso bol. Tachozinho aqui da
da batedeira. Pessoal, esse bolo ele não é peneirado, tá? Vai com bagaço da laranja, da casca e tudo. Porque a metade da laranja é com a casca e a outra metade sem. A laranja com a casca, ela ajuda a realçar o sabor de laranja no bolo. Tá bem? Se você fizer só com suco de laranja, vai dar sabor? Vai. Mas não é a mesma proporção que com a casca, tá bom? Vai subir aquele cheiro, aquele aroma de laranja. Então seu cliente vai sentir esse aspecto de laranja no seu bolo. Por isso, metade da laranja com a casca. Deve estar se perguntando, tá, Giovanni, mas o bagaço não vai aparecer no bolo? Não, não vai, tá? Muito menos vai amargar seu bolo. Seu bolo vai ficar perfeito dessa maneira aqui, tá bom? Bolos de laranja e limão, eu aconselho sempre colocar o fermento por último, na hora que for assar seu bolo. Pode pesar e usar os outros ingredientes. Sempre deixe o fermento para colocar na hora que você já for fornear o seu bolo. Porque o bolo, tanto de laranja, quanto de limão, quanto de maracujá, são bolos cítricos. Esse processo faz com que o seu fermento já comece a agir imediatamente. Tá certo? Então aqui eu vou colocar a farinha e o açúcar. 165 gramas de farinha e 165 gramas de açúcar. Aqui está separado o nosso fermento. E agora vamos mexer. Vamos bater bem já, tá, gente? Lembrando, pessoal, sempre use farinha. Eu aconselho, se a sua farinha não for numa marca muito boa, eu aconselho peneirar a farinha, tá? Para não criar aquelas bolotinhas no seu bolo. Ou você pode já bater diretamente na batedeira. Aqui não preciso, porque eu já preparei o primeiro processo no liquidificador. Outra coisa, não tem um batedeiro em casa, Giovanni. Queria começar a produzir bolos e não tem um batedeiro em casa. Como é que eu faço? Pessoal, durante a trajetória aqui no canal, eu vou ensinar passo a passo o que vocês precisam fazer os bolos no liquidificador. Você só precisa do liquidificador para produzir bolos de qualidade, bolos perfeitos. Tá bom? Se não tiver batedeira, não tem problema. Não é desculpa para não começar a produzir bolos e começar a vender e já faturar com bolos, não. Dá para fazer os bolos tanto na mão quanto no liquidificador. O segredo é o processo de preparo, tá? Aqui agora eu vou montar a nossa forma. Vamos montar a forma enquanto o nosso forno já está pré-aquecendo. Forno elétrico, 5 minutos para pré-aquecer. Forno a gás, 10 minutos, tá? Aqui nosso unta-forma que nós acabamos de fazer, olha só a pasta que fica, tá? É esse ponto ideal para o nosso unta-forma. Então vamos passar na nossa forma até não sobrar espaço sem estar sujo. Gente, eu aconselho passar aqui em cima também, não tem problema. Talvez o bolo ele passe um pouquinho da forma e evita estar grudando esse meio aqui, tá? Às vezes o bolo está todo solto e no meio fica, e aqui ao redor do furo da nossa forma, fica dando trabalho para soltar. Daqui a pouco, quando o nosso bolo estiver assando, vou falar em média que quanto que dá para faturar com bolos caseiros trabalhando em casa, as formas que você deve usar e o que é preciso para começar a trabalhar em casa com bolos caseiros, apenas utilizando o que você tem na sua cozinha. Como eu falei antes, não precisa de utensílios exagerados ou de maquinários industriais, coisa do outro mundo, para começar a produzir bolos caseiros não, tá? Montei minha forma aqui. Nosso forno já está chegando a 200 graus. Nosso forno já está pré-aquecendo aqui, já terminou de aquecer. Eu vou colocar o nosso bolo no forno. Enquanto vai assando o nosso bolo, eu vou explicar aí tudo que você precisa para começar a trabalhar em casa. Com bolos caseiros, já começar a faturar até mesmo nesse ano ainda, tá, gente? Dá para aproveitar aí o final do ano e faturar muito
com bolos caseiros e começar um ano novo aí de forma totalmente diferente. Tá bom? Aqui eu vou acrescentar as 15 gramas de fermento na nossa massa. E vamos misturar bem. Agora, pessoal, vamos colocar nossa massa na nossa forma untada com o nosso desmoldante caseiro. Bom, pessoal, qual é a maneira certa de assar bolos no forno elétrico? Eu sempre aconselho você colocar no máximo em cima e embaixo até ele aquecer, bater a temperatura. Quando você for colocar seu bolo no forno elétrico, você põe só embaixo no máximo, em cima no mínimo ou desligado. Vou mostrar aqui na prática. Esse forno meu ele é da Fischer, é um forno antigo, mas querendo ou não ele assa bolo perfeitamente. E eu vou explicar agora na prática como que você vai fazer. Pessoal, vou colocar o nosso bolo aqui dentro, no centro. Lembrando, apenas a parte inferior ligada a 190 graus, tá o meu forno aqui, 200 graus quase. Quando o meu bolo subir, que atingir a altura da forma, aí eu coloco apenas em cima para gratinar um pouco o bolo em cima para ele assar por uniforme. Gratinou em cima, boto para baixo de novo, deixa ele terminar de assar. Se você deixar seu forno elétrico somente no máximo embaixo, ele vai assar mais só embaixo, em cima vai ficar cru. Se colocar só em cima, ele vai assar em cima e embaixo fica cru. Ou você uniforma os dois, vai reservando ali embaixo e em cima, depois que ele atingir a altura da forma. Atingir a altura da forma, liga a parte de cima. Por enquanto deixa a parte de baixo ligada até ele atingir o nível da forma. Quando ele atingir o nível da forma, você pode sim ligar as duas resistências, tanto a de baixo quanto a de cima, para assar seu bolo uniforme. No fogão a gás, eu posso colocar bolo no andar de baixo e no andar de cima? Não. Por quê? Se você fizer isso, os seus bolos que estão em cima vão assar só em cima. Os que estão embaixo vai assar só embaixo. Porque o ar quente ele precisa circular dentro do forno para que asse seu bolo uniforme. Ou seja, asse seu bolo por igual. Ah, Giovanni, mas meu forno está assando só um lado do bolo. Depois dos 35 minutos, faz o rodízio, vira o bolo que ele assa por igual sim, tá bom? Pessoal, qual é a estratégia, uma das estratégias fundamentais para trabalhar com bolos caseiros em casa? Sempre prepare bolos perfeitos, faça divulgações em redes sociais. Mais à frente eu vou trazer todo esse conteúdo ensinando vocês a como divulgar seus bolos da maneira certa. Para quem vocês têm que divulgar seus bolos caseiros, não é para todo mundo não, pessoal, tá? E você aí, dona de casa, ou que está querendo uma renda extra, ou até mesmo aí está trabalhando fora e quer estar em casa, perto da família, perto dos seus filhos, trabalhar na sua casa e na sua cozinha, e você deve se perguntar, mas como é que eu vou fazer para faturar com bolos caseiros? Pessoal, bolos caseiros, como eu falei antes, ele é um mercado muito promissor, tá? Ele só tende a crescer fazendo da maneira certa e da maneira exata, com bolos de qualidade, e faça divulgações dos seus bolos. E o resultado vem, tá bom? Mais à frente eu vou trazer uma aula explicando como divulgar os bolos da maneira certa, como usar seus bolos para gerar um grande negócio e você faturar muito aí com bolos caseiros. Para você ter uma ideia de quanto esse negócio é promissor, se você apenas vender 10 bolos caseiros por dia, você já tem um lucro líquido aí no final do mês de 3 a 3.500 reais. Apenas com 10 bolos, tá? Aí você trabalhando 6 dias por semana.
Então, para você que está aí precisando de uma renda extra, como eu falei antes, ou até mesmo que se torne sua renda principal, você precisa seguir passo a passo tudo que eu ensino aqui no canal. Estou disposto a ajudar o maior número de pessoas possível, como eu falei antes. E também eu vivo hoje dos bolos caseiros, tá bom? Bom, pessoal, enquanto o nosso bolo assa, eu queria falar com vocês agora sobre formas, tá? Qual é a forma ideal que eu preciso para trabalhar com bolos caseiros? Gente, a forma ideal é a que você tem, tá bom? Eu aconselho, o principal de tudo seria o quê? Essa minha aqui, ela é uma 18 de tamanho aqui, de diâmetro, e por 8 de altura, tá bom? Ela cabe na embalagem G32, a tradicional de bolos caseiros. Pode ser a 18 ou a 19. A 20 e a 22 eu não aconselho trabalhar com ela, porque é o seguinte: se seu cliente comprar um bolo na forma 20 ou na 22, o que é que vai acontecer? Você vai precisar cobrar mais caro no seu bolo, o seu cliente vai demorar mais a consumir o seu bolo. Por exemplo, uma pessoa que mora só, ela não vai comprar um bolo grande de 20 reais, 25 reais que seja, dependendo do bolo, numa forma número 20, e daqui a 2 dias ele vai querer outro bolo. Então você, além de dar a opção de seu cliente levar 2 bolos com 2 sabores diferentes, cada um sabor, o seu cliente ele consome o bolo mais rápido. Sendo assim, ele volta a comprar bolo de você. Então essa seria uma das formas que eu mais indico, tá? A número 18, que a embalagem dela é a tradicional G32. Dá para fazer bolos embalados mais elaborados, eu vou ensinar também mais à frente, você embalar no plásticozinho, com laço, fita, esse é assunto para outra aula, tá bom? Mas a forma tradicional seria a 18 ou a 19. Tá, Giovanni, onde é que eu acho essas formas? Pessoal, casa de embalagem, casa de festa, precisa de muitas formas para começar? Não, não precisa de muitas formas para começar. Veja o tanto de formas que cabem no seu forno. Se seu forno for a gás, ele cabe ali de 3 a 4. O meu forno a gás ele cabe 4 formas. O meu forno elétrico cabe 3. Então eu posso assar 7 bolos de uma vez só. Em uma única fornada eu consigo tirar 7 bolos. Em 35 minutos eu tiro 7 bolos. Então se eu trabalhar aí em média de 1 hora a 2 horas, em 1 hora eu consigo tirar 14 bolos. Em 2 horas eu consigo tirar 28 bolos. Apenas 2 horas, gente, é muito rápido, usando meu forno do meu fogão a gás e do meu forno elétrico. Então, não é desculpa para já não começar a faturar com bolos caseiros. Você sempre tem que trabalhar com formas padronizadas. Outra dica, pessoal: qual é a medida de massa que eu preciso colocar na minha forma para dar o meu bolo sempre manter o padrão? Gente, você pega a forma, eu vou até ensinar aqui a vocês agora, ia ficar assunto para outra aula, mas eu vou ensinar agora. Vai pegar essa balançazinha aqui, uma balança de precisão, ela é baratinha aí, você pode comprar nos canais de vendas de festas, pela internet, loja de confeitaria. Para você saber a medida certa da sua massa, você vai ter que ter uma dessa aqui, tá? Em casa de festa aí, em torno de 25 a 30 reais. Eu vou ligar ela aqui, vou colocar a minha forma e vou tarar essa forma aqui para ficar zerada. Eu vou encher a minha forma até a borda com água, tá? Simplesmente com água. Você preste bem atenção agora. O valor que der de água até a borda, você vai dividir por 3. Então, esse valor que for dividido por 3 é o valor de massa que vai na sua forma. Tá bom, gente? Para você manter seus bolos sempre padronizados. Uma dica aí para vocês: manter seu bolo padronizado, todos os bolos saírem do mesmo tamanho e você evitar desperdício. Que a ideia aqui é faturar com bolos caseiros, não
levar desperdício, tá bom? Olha o nosso bolo aí como tá ficando já. Tá, pessoal, meu bolo levantou aqui, né? Lembra que eu falei lá? Levantou? Agora sim eu vou passar da inferior para a superior no forno elétrico, como eu falei antes. E agora vamos esperar ele dourar em cima, depois eu volto para o inferior de novo, até ele terminar de assar o bolo e assar por uniforme. Outra coisa, gente, sobre concorrência. Tem gente que deve estar se perguntando: Giovanni, eu queria vender bolo aqui na minha cidade ou na minha região, onde eu moro, mas tem concorrência. O que é que eu faço? Eu devo entrar no mercado? Lógico que sim, mas você tem que fazer da maneira certa. Eu sempre vou abordar um assunto aqui que eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. A concorrência, ela não é ruim, ela é boa. É boa para que você evolua através das suas produções com bolo caseiro. Mas qual é o segredo ideal para você ter sucesso com bolos caseiros? Você só precisa fazer 1%, apenas isso, 1% melhor do que a sua concorrência. Então vê o que a concorrência está fazendo. A fulana de tal vende bolos caseiros, como que é a embalagem dela? Atendimento, ela usa redes sociais, quais as receitas que ela mais vende? Quais são os sabores? Cola na concorrência. Para ter sucesso, você só precisa fazer 1% melhor do que elas. Então não é desculpa, aqui tem uma casa de bolo, mas na minha rua tem 3, 4 casas de bolo, eu não consigo vender bolo. Pessoal, eu queria contar uma história aqui para vocês agora, que era o seguinte: numa pequena cidade havia uma menina que começou a vender bolo na sua região lá. Porém, na avenida onde ela morava, tinha mais ou menos umas 4 a 5 casas de bolo, na mesma avenida que ela mora. E por incrível que pareça, a menina faturava até mais do que as casas de bolo, trabalhando na casa dela. E eu vendo aquela palestra dela ali, ela falando como que ela conseguia vender bolos naquele patamar, e ela falou algo bem que me deixou assim com o pé atrás. Eu fiquei pensando, né? Ela falou o seguinte: eu apenas faço o que as outras vendedoras de bolos não fazem. Então era o que? Ela fazia brinde para docinhos para dar de brinde para suas clientes. Ela fazia promoções da semana. Ela divulgava em redes sociais. Ela fazia sabores diferenciados, sabores que a sua concorrência não fazia. Então a desculpa não está na concorrência. Eu sempre vou falar, concorrência é bom. É bom para você evoluir, para você sempre hoje fazer melhor, hoje fazer melhor do que ontem, amanhã fazer melhor do que hoje. Lembrando, Giovanni, eu tenho que esperar a perfeição para fazer bolo caseiro? Não. Lembre-se, feito é melhor do que perfeito. Então não fique com desculpas para começar a trabalhar e faturar já com bolos caseiros em casa, não. Comece, dê sempre um passo adiante. Hoje vai ser melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. Sempre esse pensamento, tá bom? Agora voltando lá para o nosso forno, olha lá meu forno aqui. O nosso bolo gratinou em cima, dourou. O que é que eu vou fazer? Vou baixar para a parte inferior para terminar de assar nosso bolo embaixo. Nosso bolo está quase pronto, em média aí de 10, 15 minutinhos ele já está pronto. Qual é a embalagem que eu preciso trabalhar com bolos caseiros? Pessoal, há 2 tipos de embalagens que eu aconselho você começar a usar para trabalhar. A G32, que ela já vem com a tampa, tá bom? Ela é o prato com a tampa. Vou ver se eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Eu acho que não está aqui. Bom, pessoal, uma das embalagens, a G32, eu vou mostrar que eu uso aqui. E também você pode usar o quê? Aquele pratinho de isopor e o saquinho com laço. Aquele saquinho transparente e fechar com laço. Aquele ali fica perfeito para dar de presente. Mas a G32 você também pode fechar com fita. Outra dica para você destacar na minha concorrência, você pode usar uma fita e laço. Vou trazer uma aula mostrando como é que eu faço isso, tá?
A embalagem que a G32 é essa aqui, ó. Pode mostrar, amor. Essa embalagem aqui, ela já é o prato aqui do tamanho da nossa forma da número 18. A 19 também cabe aqui, tá, pessoal? Com a tampa. Ela já vem com a tampa, tá certo? Vou deixar separado aqui que daqui a pouco nós vai usar o nosso bolo. Enquanto o nosso bolo assa ali, vou esperar mais uns 10 minutos. Nosso bolo tá assado. Já volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, nosso bolo já tá assado. Eu vou pegar aqui para vocês agora. Posso até desligar meu forno aqui, tá? Filma aqui o bolo, amor. Olha nosso bolo aí. Vou tirar aqui com... Pegar a luva aqui. Tirar daqui. Aqui está nosso bolo. Pessoal, se tiver dúvida se seu bolo está assado, pode fazer o teste. Até você se programar no seu forno e ter dúvida se seu bolo está assado, pode fazer o teste do palitinho, não tem problema. Ou uma faquinha de serra. Vou mostrar como é que faz esse teste também. Por incrível que pareça, tem gente que tem dúvida sobre esse teste. Você pega a sua faquinha de serra e coloca no seu bolo. Enfiou. Tirou. Saiu sequinha, seu bolo tá bom. Se ela sair com algum riscozinho, pode acontecer com bolo cremoso, tá? Dela sair com algum riscozinho, seu bolo tá bom. Mas se ela sair úmida, mole, seu bolo tá cru. Então deixe terminar de assar. Mas esse aqui é o nosso bolo. Se você montar a sua forma de bolo com margarina e farinha, caso ele grude ou esteja grudando, você pode passar a faquinha ao contrário na lateral, tá? No caso do desmoldante caseiro, eu não preciso fazer isso. Como eu falei, ele é muito útil, tá? Ele desmonta ele solta o nosso bolo perfeitamente, tá bom? Aqui está nosso bolo, ele tá quente ainda. Outra coisa, seu bolo, espere ele esfriar totalmente para desenformar ele. Pode dar umas batidinhas assim de leve para ele soltando, mas como eu já conheço o meu desmoldante, eu já vou soltar aqui nosso bolo. Bati e soltei nosso bolo. Aqui, nosso bolo de laranja. Coloquei na forma, tá? Ele ainda tá quente. Mostra aqui essa forma, amor. Olha o jeito que fica a nossa forma. A vantagem também do desmoldante caseiro. Pode ver que nossa forma tá praticamente limpinha, fica fácil de lavar. Ela não gruda de maneira alguma. Tá certo? Para decorar nosso bolo de laranja, eu gosto de usar açúcar palpado, açúcar de confeiteiro, como alguns podem conhecer aí, açúcar refinado. Posso pegar um pouquinho de açúcar de confeiteiro e colocar no nosso bolo de laranja. Peneirar bem bastante aqui. Vamos cortar um pedacinho para ver como é que ficou, pessoal. Olha só a qualidade do nosso bolo. Nosso bolo ainda está quente, mas é assim que fica o nosso bolo. Tá pegando aqui, amor? É assim que fica o nosso bolo de laranja. Fofinho, muito bonito, o aroma espetacular, o bolo não amarga e nem fica pesado, nem cru, tá certo? Não fica com barriga, sai por uniforme. No forno a gás, seguindo passo a passo, também vai sair por uniforme. Então não tem problema, tá bom?
Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, te ensinando passo a passo aí os segredos para você trabalhar com bolo caseiro em casa, tá? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!